Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Então vamos rezar? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, que já estamos aqui de pé, despertos, colocar toda a nossa vida e nosso coração diante de Ti. Talvez muitos que aqui estão nem tenham dormido bem à noite, com suas preocupações, angústias, medos, cansaços, até cansaço da própria vida. Mas nesta manhã, Senhor, o salmista vai dizer que a cada manhã o Senhor renova a nossa esperança. Então que esta palavra, Senhor, ela renove a nossa esperança. A esperança, Senhor, que ela é escatológica, porque ela é esperar em Ti. Não é esperança em qualquer coisa, não é esperança num futuro melhor, como as pessoas dizem tanto. Não. Porque uma esperança sem Ti, Senhor, ela é vazia, ela é sem sentido. Mas que possamos hoje ter a esperança renovada, a esperança em Ti. Então abre o nosso entendimento, não intelectual somente, mas da nossa alma, do nosso coração, para esta palavra, para que ela penetre e gere vida em nós. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou então proclamar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera na mão de vários médicos, e tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez mais piorando, ouvira falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto. Porque dizia, se ao menos tocar suas roupas, eu serei salva. E logo, imediatamente, estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Os discípulos então disseram a Jesus, vês a multidão que te comprime e perguntas, quem tocou as tuas vestes? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe os pés e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, minha filha, a tua fé te salvou. Vai, fica em paz. Você foi curada do teu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante perceber o que aquela mulher vivia, as consequências da hemorragia daquela mulher. Então ela tinha consequências por conta da lei, né? A lei mosaica, a lei que havia no povo judeu. Então a primeira coisa, aquela mulher, ela era excluída socialmente e religiosamente, porque uma mulher impura, ela não poderia estar, uma mulher que tinha, né, o fluxo de sangue, a menstruação, quando estava menstruada, ela nem podia estar ali socialmente e muito menos ir ao templo. Então vocês imaginem aquela mulher durante 12 anos no isolamento da presença das pessoas e muito menos estar no templo, ou seja, espiritualmente aquela mulher estava isolada. Um outro ponto, ela era proibido ser tocada. Minhas irmãs que estão aqui, como para nós mulheres o toque ele é importante.
segurar na mão, o abraçar, o carinho. Nossa sensibilidade física da mulher está no toque. Até a gente presencia isso muito até na maternidade. Tocar o filho, amamentar o filho, pegar nos braços. Imagine aquela mulher isolada, que não podia estar no templo e não podia ser tocada. Não podia sentir o amor durante 12 anos. E esta mulher, ela tinha um estigma, o isolamento. Ela tinha um carimbo. Você não pode ter contato com ninguém. Então, nós não estamos falando somente de um momento, a gente às vezes olha ali no superficial, mas é importante entender o que tudo aquilo acarretava para aquela mulher. Aquela mulher, ela vivia profundamente isolamento social, isolamento religioso, e ela não podia ser tocada por ninguém. Esta mulher carregava um peso nas suas costas. E interessante que a palavra vai dizer que ela não devia ser uma mulher com poucos recursos, porque ela gastou tudo o que tinha com médicos. Se hoje, para nós, não é fácil ir ao médico, não é quando nós vamos ao médico, mesmo médico público, quantos gastos temos? Aquela mulher, todo o recurso que ela tinha, ela gastou para ser curada e nada adiantou. A cura não aconteceu. Mas de repente ela ouviu falar de Jesus. Mas como sempre, e nós ontem no nosso estudo da palavra sobre Zaqueu, nós falamos de novo da multidão. Havia uma multidão comprimindo e tocando Jesus. Muitas pessoas estavam ali. Mas alguém que tocou Jesus, tocou diferente. E é interessante porque ela não toca Jesus em qualquer lugar. Ela toca na orla do seu manto. Ali embaixo, né, onde tem ali aquelas, a gente olha ali aqueles traçados, as fitas. Quando ela toca ali, o que ela está dizendo? Que ali ela entende que Jesus, ele representa a lei e a autoridade religiosa, porque a orla do manto de um mestre, de um rabi, significa a lei e a autoridade religiosa. Aquela mulher, ela não só reconhece a pessoa de Jesus Cristo, ela reconhece a autoridade que Jesus tinha sobre a lei. Ela reconhece a autoridade espiritual de Jesus. Por isso é específico o lugar onde ela toca. Ela toca não na orla do manto. E na multidão, aquela mulher, ela é diferenciada no seu tocar. E aí eu quero mais uma vez chamar a nossa atenção. Podemos ser somente multidão. Nós podemos ser muitos em meio a todos e não tocar Jesus de verdade. E não ter uma vida que alcança de verdade Jesus, porque o que diferenciou aquela mulher da multidão foi a fé com que ela toca Jesus. Ela sabia que ele podia fazer algo por ela. Ela reconhecia a autoridade de Jesus. E é interessante que ela se sente tão indigna, que a sua história é tão forte de dor e de isolamento, que ela não procura Jesus para um diálogo. Como Zaqueu no dia de ontem, Zaqueu dialoga com Jesus, ela não, ela toca e sai. Mas Jesus para e fala, quem me tocou? E aquela mulher trêmula, porque Jesus reconhece que sai uma força dele. Algo tira dele, algo que o toca, faz com que aquela força de cura saia de Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos, e os discípulos ainda brincam com Jesus. Por favor, né, Jesus? Uma multidão aqui, o senhor pergunta quem te tocou. Jesus não se importa com o que ela fala. Ele começa a olhar ao redor e procurar. Quem foi que me tocou? E a gente pode parecer bobagem isso, mas não é. Eu vou te explicar por quê. Por que Jesus estava querendo saber quem o tocou? Por que Jesus olha para o lado? Por que tudo aquilo? Aquela mulher vem trêmula e se apresenta a Jesus e diz para ele que só fui eu, mestre, que te toquei. Lembra que nós falávamos que aquela mulher, ela era excluída socialmente, religiosamente. Quando Jesus a chama, quando Jesus mostra publicamente para aquela multidão quem é aquela mulher, ele está dizendo para o povo, ela agora está curada. Ela foi purificada.
ela pode ser tocada, ela pode voltar à vida no templo, ela pode voltar à sua vida espiritual e ela pode voltar para o seio da comunidade. Jesus não está só tocando o corpo, Jesus não só cura o corpo da hemorroísta, Jesus cura aquela mulher na sua dignidade. Gente, que lindo que é completa a cura que Jesus faz com aquela mulher. Ele cura a sua dignidade de mulher. Jesus devolve para aquela mulher não só a cura, ele devolve a vida para aquela mulher. E ele ainda diz, ele a chama de filha. Ele a traz de volta para a filiação. Aquela mulher que não tinha afeto, que não podia ser tocada, que não podia ser amada, ela ali recebe todo o amor que cura a sua história de 12 anos de dor. De 12 anos de sofrimento. Olha a profundidade do que Jesus realiza ali. E aí nós vamos ali a mais uma vez. Vamos falar agora do ato de fé, porque Jesus vai dizer que a tua fé te curou. A tua fé te salvou, ser curada do teu mal. A minha palavra vai dizer ser curada da tua enfermidade. A fé, ela requer movimento. Não existe fé estática. Eu sento aqui, eu tenho fé. A fé, ela é busca. A fé é sair do lugar. A fé, ela requer de nós movimento, tocar Jesus de verdade, realmente, reconhecendo quem Ele é, sair do olhar, aquela mulher, ela saiu do olhar das suas próprias feridas e olhou para Jesus. Se eu o tocar, olha que diferença. Muitas vezes a gente fala, Jesus vem me tocar. Aquela mulher, ela faz ao contrário, se eu o tocar, se eu for até Ele, se eu me encontrar com Ele. Entendam isso, entendamos nós, a fé requer movimento, eu preciso ir ao encontro, eu preciso tocar Jesus. E é interessante porque aí tem um significado simbólico, todo aquele movimento. Aquela mulher tinha 12 anos de hemorragia. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Jesus estava dizendo que eu vim para todos vocês. Voltem-se, porque nós estávamos falando de um povo que estava se afastando de Cristo. Jesus está dizendo para nós hoje, volta. Tem um sentido de retorno para casa, de filiação. Vem, meu filho, volta para casa. Sai de onde você está e volta. Um outro ponto, imagina 12 anos de sangue que se esvai. O sangue, ele é vital para a vida. Sem sangue nós morremos. Jesus está dizendo que Ele quer restaurar a vida inteira, uma vida plena. Jesus devolve àquela mulher a vida plena. Chega de morte, não tem mais morte na sua vida. Jesus está dizendo para nós, não tem mais morte na sua vida quando eu chego e me deixo ser tocado por você. Porque em mim há vida e vida em abundância. É isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã. A hemorroísta quer ensinar para nós esta passagem, que nos sentimos isolados, feridos, abandonados, não amados, esquecidos. Basta eu tocar na orla do manto de Jesus, com fé, com verdade, com transparência. Que Jesus, ele vem ao nosso encontro. Aquela mulher tinha uma esperança frágil já, imagina o cansaço daquela mulher. Mas a sua esperança frágil, mesmo tão frágil, ainda era suficiente para tocar Jesus. Talvez hoje você esteja assim como esta hemorroísta, como esta mulher, frágil. Talvez a sua esperança esteja enfraquecida, mas ainda dá tempo de tocar Jesus. Não se deixe vencer por esta esperança fraca, fragilizada. Corre e vai tocar na orla do manto de Jesus. Procura o Santíssimo Sacramento. Vai até Jesus. Se você tem dificuldade pela agitação, pelas coisas que corroem a sua mente, até te indico. Ouve. Deixa eu aumentar um pouquinho para você escutar. Feche um pouquinho os seus olhos. Deixa esse canto entrar no seu coração. O canto
monges, a oração da alma. Deixa penetrar nesse deserto que você está. Esse sangramento que não estanca. Essa esperança que se esvai. Você que se sente só mais uma no meio da multidão. Jesus está dizendo para você, meu filho, minha filha. É filiação. E que lindo quando aquela mulher percebe o amor a tocando, a salvando, a devolvendo a vida. Jesus devolve a vida àquela mulher e quer devolver a nós. Jesus curou o coração daquela mulher. Ele tocou nas feridas invisíveis. O fluxo de sangue era público, mas Jesus ali tocou as feridas invisíveis daquela mulher. E é importante entender que a palavra de Deus, ela é esta espada que vai rasgando o nosso coração e adentrando a nossa vida. Jesus, quando Ele toca em nós, Ele nos cura em plenitude. Muitas vezes, eu tenho certeza que a hemorroíça ela foi para Jesus porque ela queria ser curada de algo físico. Ela tinha uma enfermidade concreta física que tinha gasto todos os bens, todos os recursos que ela tinha. Mas Jesus cura muito mais. Jesus cura a alma daquela mulher. Jesus cura o que ela não imaginava que precisava de cura. Porque talvez, eu imagino que aquela mulher estava acostumada a ser excluída. Ela estava acostumada porque o ser humano vai se adaptando às realidades, não é verdade? Nós nos adaptamos, nós somos os seres mais adaptáveis do mundo. Nós vamos nos adaptando às realidades que nos são impostas. Porque a realidade daquela mulher foi imposta, não foi escolha dela, ela não escolheu viver o que ela estava vivendo. Mas ela foi se adaptando. Então talvez ela nem percebesse que ela precisava de uma cura muito mais completa do que somente o fluxo de sangue. E é por isso que Jesus a chama. Jesus diz quem é a mulher que está curada. Jesus a devolve para o templo, para a vida. Jesus devolve dignidade. Jesus devolve amor para aquela mulher. Talvez nós não saibamos o que nós precisamos. Talvez a gente tenha até aquela listinha nossa de oração. Eu faço sempre listinha de oração. Você faz? E ali a gente coloca tantas necessidades, mas quantas vezes nós não sabemos nem quais são as nossas necessidades, como a hemorroíça. Ela conhecia parte da sua necessidade. Ela conhecia parte, mas Jesus conhecia tudo o que ela precisava. E um outro ponto importante aqui que eu quero ressaltar com você. Voltando para a multidão que comprimia Jesus, que estava perto de Jesus. Quero dizer, meu irmão, minha irmã, não basta estar perto de Jesus. É preciso se encontrar com Ele. Talvez até nós, sejamos aí agentes pastorais, sejamos de comunidade, sejamos religiosos. Talvez nós estejamos assim bem pertinho de Jesus. Mas não tenhamos ainda um encontro com Ele, como aquela mulher teve. Não basta, anota aí no seu caderno, não basta estar perto de Jesus. É preciso ter um encontro com Ele, como teve a hemorroíça. E nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. E que se você ontem, uma pessoa que escreveu até no meu Instagram, Cris, eu continuei fazendo o estudo. E é isso mesmo, nós temos aqui 30 minutos. Mas meu estudo demora aí mais de 1 hora. Por quê? Porque eu quero saborear a palavra de Deus, eu quero ir mais profundo na palavra, eu quero deixar a palavra me tocar. Porque eu me questionei. Será que eu estou perto de Jesus? Porque eu faço parte de uma paróquia, de uma comunidade, vou à missa ali, enfim, tenho a minha vida com Deus. Mas Cris, será que você está perto de Jesus e o seu encontro pessoal ficou lá atrás? Você tem renovado esse amor por Cristo? Esse encontro com Cristo se renova a cada manhã na sua vida? São questionamentos que estão aqui, ó. Porque é preciso olhar para a minha vida todos os dias e perceber onde Jesus está.
e onde eu estou com Ele. Então que neste dia o Senhor também ilumine o nosso coração, para que esta pergunta ela ecoe dentro de nós. Eu não basta estar perto de Jesus, é preciso ter um encontro pessoal com Ele. Não basta estar perto de Jesus, é preciso ter um encontro pessoal com Ele. Eu tenho me encontrado com Jesus todos os dias. Eu tenho deixado Jesus realizar aquilo que eu não vejo na minha vida. Eu deixo o controle da minha vida, eu tiro das minhas mãos o remo da minha vida e dou para Jesus, porque Ele sabe o que eu preciso muito mais do que eu. Ele sabe o que está dentro de mim, às vezes muito mais do que eu na confusão da minha vida. Senhor, hoje, que esta palavra ela se faça em nós, nos surpreenda, Senhor, e nos dá, Espírito Santo, sensibilidade para perceber Jesus que passa. Jesus que passa por mim, como aquela mulher, que não perdeu tempo, que correu e se encontrou com Jesus. E é lindo porque ela se joga aos pés do Mestre. Ela se joga aos pés do Mestre. E ao se jogar aos pés do Mestre, ela está dizendo assim: Tu és o meu Senhor e meu Deus. Que é o que nós fazemos da adoração. Nós nos ajoelhamos diante de Jesus e reconhecemos ali: meu Senhor e meu Deus. A Paty está perguntando aqui se esse estudo é baseado na metodologia da Bíblia do meu dia a dia. É na Lexio Divina, né? Eu tenho trabalhado mais a Lexio Divina e depois eu posso deixar para vocês. Aí muitas pessoas me perguntaram: Cris, como você hoje faz o seu estudo da palavra? Né, e eu sempre digo, pela Lexio Divina. E aí eu fiz, né, um e-book, ele é gratuito, e eu vou pedir aqui para a Lília, né, que está comigo, para ela deixar ali, para que você possa baixar o PDF e ter aí todo o caminho da Lexio Divina. Né, para que você faça o seu estudo à luz da Lexio Divina também. Embora a Bíblia no meu dia a dia me acompanhe por 21 anos da minha vida e me colocou onde eu estou hoje, graças a Deus, né, filha de Padre Jonas, já contei isso aqui para vocês. Então é isso, essa profundidade da palavra. Então continua aí, ó. Gente, se vocês perceberem, esse estudo meu é todo rabiscado, ó. Não tenha medo não, viu? Não tenha medo de pegar a sua palavra, escrever. E é isso. Dai-me, Senhor, a graça de ao menos tocar na orla do seu manto. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que o Senhor nos acompanhe. Eu estou aqui na casa da mãe, né, da Virgem Aparecida, e me comprometo de rezar por vocês no dia de hoje. Mais uma vez, quero deixar aqui, você que ainda não está na comunidade Mulheres da Bíblia, o link vai estar nos stories, e eu gostaria muito de ter você lá conosco. Nós começamos ontem um tempo forte, e seria muito bom ter você, viu? Que Deus te abençoe muito, 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 muito. E olha o horário, 6 da manhã, a nossa fidelidade aí com o horário do estudo, para que a gente pegue ele inteiro, tá bom? Mas se você não conseguiu, essa live fica salva aqui no feed e também nós postamos sempre no YouTube. Um grande beijo, que Deus abençoe você. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.